a igreja abrisse as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Ontem tivemos ali uma palavra poderosa na ADEF do Cartacho, onde Deus falou muito aos nossos corações. Hoje o nosso pastor-presidente Robson Ferreira está ali com o nosso também vice-presidente e vários outros irmãos que estão ali naquela ADEF, e com certeza Deus também trará uma palavra poderosa ali através do nosso pastor-presidente ali naquela cidade da ADEF do Cartacho. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor nos fala: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra todas as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. Espírito Santo. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que estará com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, meus queridos irmãos, noiva do Cordeiro, irmãos que hoje se doaram para se entregar mais uma vez a Deus, estando aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, mas também para ouvir a palavra de Deus. Sabemos todos nós, meus queridos, que vivemos em um tempo difícil, um tempo diferenciado, um tempo onde muitos países eles estão à beira de uma guerra, à beira de uma dificuldade. O mundo ele vive em um desastre, por assim dizer. O mundo que não conhece a Deus, ele está à beira de algo que aos nossos olhos seria algo que ofenderia a dignidade de Deus. Isso só ainda não aconteceu porque Deus, ele ainda não o permitiu. Ele ainda não quis que esse dia chegasse para que muitos viessem a ter a oportunidade de se chegarem a Deus. Muitos viessem ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Muitos viessem ter a oportunidade de vir aos pés do altar para aceitar a Cristo. Mas vivemos em um tempo, como em muitos outros tempos descritos na Bíblia, onde o tempo era de guerras, rumores de guerras, onde o tempo era de extrema dificuldade para o povo que servia a Deus. Naquele tempo, no capítulo 32 de 2 Crônicas, vimos que um rei, o rei Ezequias, ele começa, meus queridos irmãos, ele começa a governar com cerca de 25 anos de idade. Ele antecedia a outros reis poderosos como
nós sabemos, outros reis que reinaram sobre a terra: Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, e chegamos a Ezequias. Depois de Roboão, como nós todos sabemos, as tribos elas se dividiram, 10 para um lado, 2 para o outro. O povo ele começou a cochear em vários pensamentos. Uns deturpavam a palavra do Senhor, outros eles não queriam saber de Deus. Muitos começaram-se a contaminar com novas doutrinas, outros começaram a chegar-se a deuses estranhos, e muitos, meus queridos e amados irmãos, como todos nós sabemos, começaram a rejeitar a Deus. Então houve altos e baixos. O povo do Reino do Norte, ele rejeitou praticamente por completo a palavra do Senhor. O Reino do Sul, ele ainda subsistia. O Reino do Sul tinha a tribo de Judá e uma outra tribo, e ele ainda subsistia na palavra do Senhor. Como todos nós sabemos, no capítulo 32, quando nós chegamos aqui a este capítulo, o Reino do Norte ele já tinha sido completamente dominado pela Assíria. Ele já tinha completamente sido aniquilado, por assim dizer. Os assírios eram um povo atroz, um povo que, quando chegava para dominar, eles tomavam toda a população, os matavam, os destruíam. Eles faziam coisas abomináveis, ainda hoje, para o coração de Deus, mas também para o coração dos homens. Então, chegamos aqui e vimos que Ezequias, com cerca de 25 anos de idade, ele toma o reino, ele toma posse do reino, e ele começa, sabendo que mesmo no reino de Judá, no reino do sul, que havia contaminação, havia altares de estranhos no seu reino, que as portas do templo que Salomão ele tinha edificado, os muros, ele tinha edificado o templo, o santuário. Vimos então agora que Ezequias ele teria que fazer algo diferente para que Deus ele tornasse a voltar os seus olhos para o povo, tornasse a fazer uma nova aliança com aqueles que eram os seus escolhidos, aqueles que ele tanto amava. Ou seja, o povo ele estava por completo afastado de Deus. Então Ezequias ele vai abrir as portas do templo e vai reparar as portas, vai reparar o santuário, vai trazer novamente os sacerdotes, os levitas para a casa de Deus, vai mandar purificar o templo e todos os seus utensílios, vai levar o povo a fazer, por assim dizer, uma nova aliança com Deus. E através dessa nova aliança, através desse novo amor que o povo ele começa-se a dedicar, os levitas começam a purificar os utensílios, os sacerdotes, eles começam a fazer com que toda a nação de Judá ele se começasse a chegar a Deus, levando que os levitas louvassem ao Senhor com canto, com instrumentos musicais, e toda a congregação se começa a prostrar, a dedicar-se a louvar ao Senhor. Sabemos, irmãos, da urgência ainda nos dias de hoje, do quanto é necessário levar muitos que estão afastados da palavra de Deus, muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos pregadores, muitos levitas, muitos servos que outrora serviram ao Senhor, fazer o que aconteceu como no tempo deste rei que levou aquele povo, Ezequias, que levou o povo a começar a adorar ao Senhor. Então vimos aqui que Ezequias leva os sacerdotes, levitas e o povo a fazer um novo concerto com Deus. Todos louvaram com alegria a Deus, se inclinaram, se prostraram e adoraram ao Senhor. Então sabemos, irmãos, da necessidade urgente. Vivemos agora a época natalícia, vivemos agora um aproximar de um novo ano, um findar de um ano 2021 e um aproximar de um outro ano. Sabemos que muitos, eles
nos finais de ano muitos rejeitam a Deus, mas também é um momento de pregar, continuar a pregar a palavra do Senhor. Também é o momento de nós continuarmos a falar a palavra de Deus, para que muitos venham se aproximar de Deus. Sabemos que muitos se afastam para se contaminarem, para viver momentos, acham eles, momentos únicos na sua vida, se embriagando, se drogando, fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Muitos, inclusive, se prostituindo com novas ideologias, se prostituindo na sua carne, se prostituindo com idolatria, se prostituindo de variadíssimas maneiras, que de todo nunca agrada a Deus, nem nunca agradará. Então é o momento, irmãos, de nós começarmos a falar, continuarmos a falar, a pregar a palavra do Senhor, mesmo sabendo que existe todo esse chamamento do mundo para que muitos venham a rejeitar a palavra do Senhor, mas continuar a pregar a palavra de Deus, contextualizando com diversos textos da Bíblia, para que o povo ele venha a congregar, para que o povo ele se venha a santificar, para que o povo ele se venha a entregar mais uma vez a Deus. Irmãos, muitas das vezes estamos na casa de Deus, muitas das vezes ouvimos a palavra do Senhor, muitas das vezes, irmãos, sabemos que a palavra é para o nosso coração, sabemos que a palavra é para a nossa vida, mas ouvimos a palavra de Deus dentro dos santuários, mas lá fora não fazemos aquilo que Deus ele deseja para que seguimos em um caminho reto. Estar na casa de Deus é muito bom, louvar a Deus na casa de Deus é muito bom, engrandecer o nome de Deus na casa de Deus é muito bom, mas melhor é quando você sai por estas quatro paredes, dentro deste santuário, e pregar lá fora, falar lá fora, louvar lá fora, engrandecer o nome lá fora, fazer a diferença no meio daqueles que te rejeitam, fazer a diferença no meio daqueles que vivem segundo a carne, fazer a diferença segundo aqueles que vivem segundo os desejos da iniquidade. Então é bom nós estarmos na casa de Deus, mas sempre e constantemente marcar a diferença lá fora. Então vimos agora uma nação, a nação de Judá, que se entregou por completo a Deus, se entregou por completo ao Senhor. Mas vimos, conforme a palavra nos foi falada, que depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou a Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Para quem não sabe quem era Senaqueribe, ele era o rei da Assíria e eram homens cruéis, eram homens sem escrúpulos, eram homens que o seu rei era ímpio, era impiedoso, era sinistro, eram homens que aprisionavam todas as nações às quais eles iam empreender uma ação. Eles levavam milhares, milhões de guerreiros, e quando chegavam ali àquele lugar, irmãos, eles não tinham pudor sobre aqueles aos quais eles dominavam. Eles agarravam naqueles homens aos milhares, eles os cegavam, transformavam eles em homens eunucos para servir dentro dos palácios, guerreiros fortes eram cegados só para estarem a servir no palácio. Homens, irmãos, eles eram cortados as suas orelhas, eram cortados os seus narizes, eram cortados os seus lábios, era cortada a sua língua, eram desfigurados, eram completamente transformados para que eles não se reconhecessem, para que eles não se pudessem reconhecer. Eram homens que, quando chegavam perto das nações, eles pura e simplesmente não respeitavam aqueles aos quais eles iam dominar. Eram homens completamente impiedosos, homens que vinham para transformar a mentalidade do ser humano, vinham para transfigurar completamente aqueles homens, para que eles não pudessem de alguma forma adorar a Deus, para que eles não pudessem de alguma forma
adorar aquele que criou os céus e a terra, para rejeitarem a Deus, para se sentirem de tal forma transformados que aqueles homens não se sentissem seres humanos, não se sentissem dignos de estar entre a sociedade. Muitos se suicidavam, muitos ficavam completamente destruídos. Você olha-se para o espelho e você se vê um ser humano digno, mas imagine homens que eram completamente destruídos da sua forma, de tudo aquilo que eles conheciam, sendo completamente transfigurados. Muitos sentiam-se como que animais. Então este homem, este rei da Assíria, com o seu grande exército, ele começa por dominar as cidades de Judá. O reino do norte ele estava completamente dominado, o reino do norte estava completamente tomado. Aqueles homens que outrora também tinham uma promessa de Deus, aqueles homens das 10 tribos do reino do norte que foram separadas por Manassés é o rei a seguir ao rei Ezequias, Davi, Salomão, Roboão. Aqueles homens já estavam completamente transformados, irmãos. Então eles começam por dominar as cidades do Judá, e uma a uma eles vão tomando, vão cercando e vão tomando aquelas cidades. Uma a uma eles vão começando a transformar aquele povo que agora tinha aceito Jesus, que agora tinha retornado para Jesus. Aqui tiramos uma grande lição, que homens que servem a Jesus constantemente são perseguidos. Homens que servem a Jesus constantemente são assediados. Homens que servem a Jesus completamente, o Satanás está sempre a tentar tomar as suas vidas, está sempre a tentar tomar aquilo que era deles. Então vimos que agora Senaqueribe, uma a uma, ele toma as cidades de Judá e ele consegue tomar 46 cidades. E vimos que a última que ele iria tomar era onde estava o rei Ezequias. Ele rodeia aquela cidade com milhares, quem sabe com milhões de homens, e ele vai para tomar aquela cidade. Ele vai para fazer com que o rei, toda a nação de Judá, ela caísse, porque ali estava o rei, ali estavam os príncipes, ali estavam os principais sacerdotes, ali estava o santuário de Deus, ali estava o símbolo, ali estava a presença de Deus, ali estava a essência da nação, ali estava a essência e o centro não só daquela nação, mas o centro de toda a humanidade. Tomando ali aquele lugar, tomando aquela cidade, tomando aquela fortaleza, era como se ao dominar aquela cidade, dominaria não só aquela cidade, mas seria por completo toda a nação tomada, e como se o mundo fosse subjugado sobre aquele rei. Então vimos que, meus queridos irmãos, Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou-se contra todas as cidades fortes e intentou separá-las para si. Meus queridos irmãos, assim como o rei da Assíria entrou em Judá, muitas das vezes, irmãos, é como se Satanás ele quisesse entrar nas nossas vidas. Olhamos para as nossas famílias, olhamos para o nosso reduto e vimos que muitas das vezes a nossa família, aos olhos de Deus, ela é perfeita. E vimos que o nosso Judá é como se Satanás, muitas das vezes, ele quisesse entrar no nosso Judá, o nosso Judá que é o nosso reduto familiar. É como se muitas das vezes, meus irmãos, Satanás, ele quisesse rodear, acampar-se ao redor da nossa cidade, ao redor da nossa família, ao redor, Satanás querer acampar ao redor do nosso ministério, ao redor do nosso trabalho, ao redor de tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida, para que nós viéssemos ter paz, para que nós viéssemos a ter sobriedade, para que nós viéssemos a ser prósperos nesta terra.
Mas, meu querido e amado irmão, para que isso não aconteça, nós temos que estar sempre vigilantes, nós temos que estar sempre coesos na palavra do Senhor, nós temos que continuar sempre a orar, a buscar ao Senhor, a nos entregarmos sempre, meus irmãos, estarmos sempre em unidade na palavra do Senhor. É então que Ezequias, ao ver todas essas coisas, quando aquelas cidades elas estavam a ser tomadas, Ezequias ele faz algo, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Ezequias ele vai a conselho com os maiorais de toda aquela nação. As fontes eles taparam-nas para que os seus inimigos eles não viessem a ter água. E as cidades que tinham, a cidade de Jerusalém, que tinha os seus muros fendidos. Então Ezequias vai conclamar o povo para que aqueles muros eles viessem a ser reparados. Aqui temos uma grande lição também para a nossa vida. Como estão os nossos muros? Como estão os muros da nossa cidade? Como estão os muros da nossa casa? Como estão os fundamentos colocados? Como está o nosso muro? Será que o nosso muro ele tem brechas? Será que o nosso muro ele tem algum tipo de abertura onde o nosso inimigo ele possa estar a olhar, onde o nosso inimigo ele possa espreitar, onde o nosso inimigo ele possa passar? Será que esses muros, meus irmãos, eles já foram ou estão a ser reparados? É que Ezequias, meus irmãos, quando ele viu o inimigo a chegar, a primeira atitude que ele tomou foi reparar aqueles muros. Para reparar os muros é necessário uma boa liderança. Para reparar os muros é necessário conclamar o povo para que num só propósito os muros venham a ser reparados. Para reparar os muros é necessário o muro ter bons fundamentos. Para reparar os muros é necessário ter boa matéria-prima. Se nós trouxermos para o lado espiritual, é necessário a igreja ser sempre unida. É necessário a igreja estar em um só propósito, em uma só visão, em uma só união. É necessário o povo ser conclamado, e quando for necessário para reparar os muros em uma determinada cidade, o povo ele vir em um só propósito para que aquela cidade ela venha a conhecer a Jesus. Meus irmãos, é necessário as boas matérias-primas, é necessário nós orarmos, é necessário nós jejuarmos, é necessário nós lermos a palavra, é necessário nós buscarmos ao Senhor, é necessário nós nos entregarmos, é necessário, irmãos, estarmos sempre e constantemente em uma só visão. Meu querido e amado irmão, Ezequias ele sabia a importância de reparar os muros para que os inimigos não viessem a adentrar ali de qualquer forma. Ezequias, quando repara os muros, repara também as torres, para que pudesse ver o seu inimigo de longe, para que pudesse ver o seu inimigo ao se aproximar, para saber como se defender. Mas, meus queridos, nós sabemos da importância de servir a Deus. Sabemos constantemente da importância de nos estarmos sempre firmados no Senhor, ter a nossa vida sempre alicerçada nos pés de Deus, fazermos constantemente uma aliança com o Senhor, estarmos sempre bem defendidos com bons muros, com a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando. Meu querido e amado irmão, Ezequias sabia da importância disso. Mas quando ele viu a afronta do inimigo, quando ele viu que a Senaqueribe e todos os outros estavam ali para destruir, Ezequias ele foi buscar ao Senhor. Quantos inimigos você tem? Quais são os problemas que você tem? Qual é a dificuldade que tu tens na tua vida? Qual é o desejo que tu colocaste no teu coração há meses ou anos para ti, para a tua família, para os teus amigos, no teu emprego, no teu local de trabalho? Quem sabe para um chegado teu, o que desejas que seja transformado para que tudo aquilo que tu presencias
não seja mais da mesma forma, mas o local onde tu estás venha a ser transformado pela palavra do Senhor. Ezequias, ele sabia da importância de orar. Ezequias sabia da importância de buscar a Deus. Ezequias sabia da importância de se aliar novamente com Deus, para que os seus inimigos, quando viessem com força, porque ele sabia que mais tarde ou mais cedo, mesmo ele servindo a Deus, viria uma grande corrente de inimigos para o tentar derrotar. Ele sabia tudo isso. Você também sabe que mesmo estando na casa de Deus, vai vir um tempo em que os seus inimigos vão tentar retirá-lo da casa de Deus. Vai vir um tempo em que os seus inimigos vão tentar transportá-lo para o mundo, transportá-lo para uma visão diferenciada de Deus. Você sabe tudo isso, irmãos, mas como você se tem defendido, como você tem reforçado o seu muro, como você tem buscado ao Senhor, de forma a que os seus inimigos venham a ser derrotados, de forma a que quando você vier, você tenha armas de ataque, você tenha armas de defesa, para assim vir a lutar e a destruir o seu inimigo. Como você se tem preparado? Você tem se preparado apenas no culto de terça-feira, no culto de quinta, no culto de sábado, no culto de domingo? Será que você se tem preparado em casa, sozinho, orando, buscando a Deus? Será que temos feito isso, irmãos, para que, estejando na mesma visão de Deus, possamos lutar contra as astutas ciladas do inimigo? Com armas de defesa, com armas de ataque, como está descrito em Efésios capítulo 6. Meus queridos irmãos, Ezequias sabia da importância de buscar ao Senhor. Ezequias sabia da importância de ter armas de ataque e armas de defesa. Ali diz na própria Bíblia, em 2 Crônicas, que ele se preparou com armas de ataque, com armas de defesa, reforçou os seus muros, conclamou o povo para um só propósito, para uma só visão, a buscar ao Senhor. Mas aqueles homens, eles intentaram contra aqueles e começaram a escrever cartas para desanimar o povo, para que o povo viesse a desistir, para que o povo viesse a abrir brechas, para que o povo viesse a abrir portas, para que o povo viesse a deixar entrar o inimigo. Mas Ezequias, ele continuou a preservar em Deus. Ezequias continuou a buscar ao Senhor. Ezequias começou a orar ao Deus. Ezequias, diz a palavra do Senhor, e Isaías começaram a buscar e a clamar a Deus. Começaram como que a rasgar as suas vestes e a buscar a Deus e a dizer: não pode o inimigo vencer a palavra de Deus, não pode o povo ter feito aliança, o povo se ter entregue e agora vir o inimigo como uma afronta para o nosso Deus. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que Ezequias, ele fala com o povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que estará com ele, porque há o maior conosco do que com ele. Às vezes tu vês o teu inimigo, o teu problema, e o teu problema aos teus olhos físicos é muito grande, e atrás desse problema, infelizmente, sempre vem um outro problema. Mas a palavra do Senhor nos fala que o teu inimigo, o teu problema, nunca será, nem nunca poderá ser maior do que o nosso Deus. Nunca poderá ser um problema maior do que aquele que está sempre conosco, que sempre é o nosso ajudador. A palavra de Deus que nos diz que Deus envia um anjo em uma só noite, irmãos. 185.000 inimigos de Ezequias foram destruídos. Há quantos anos tu buscas para que Deus, Ele te traga uma vitória para a tua vida? Qual é o teu desejo na tua vida secular? Qual é o teu desejo na tua vida ministerial? Será que você tem desejos? Será que o teu sonho, ele está como que tapado? Está desfeito? Será que o sonho
que Deus um dia te colocou, a profecia que te fizeram, será que ela está prestes a se realizar? Será que esse sonho é como se ele estivesse longe? É como se ele tivesse há anos de luz e que por muitas vezes já perdeste a esperança? Meu querido irmão, a palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele envia anjos para nos ajudar. Este anjo, ele foi para ajudar Ezequias, para ajudar aquele povo que estava ali a defender a palavra de Deus, que mesmo sabendo que estava cercado, que eram os milhões que estavam ali ao redor daquela cidade, ele sabia que as outras 46 cidades já tinham sido castigadas, fustigadas. Você já imaginou o que é eles estarem em cima das muralhas e verem irmãos destruídos lá embaixo, onde ensanguentados, destruídos? Você já pensou que aquele povo, de tão atroz que era, de tão selvagem que era, eles levavam familiares daqueles que estavam dentro das muralhas apenas para dizer: olha, temos aqui o teu familiar, a seguir és tu? Você já imaginou a destruição do coração daquele povo? Mas sabe o que aquele povo ele fazia? Aquele povo ele continuava a clamar, aquele povo ele continuava a buscar. Talvez tu estejas dentro da tua muralha, estejas dentro daquela muralha, estejas em cima daquelas muralhas, ou olhar para um filho teu que está afastado do Evangelho, ou olhar para um amigo teu que está nas drogas, ou olhar para um amigo teu que está ensanguentado, que está destruído, ou olhar para um conhecido teu que se afastou do Evangelho, para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha que está afastado da palavra de Deus. Estás em cima daquela muralha, estás a pontos de desistir, mas Deus vai mandar um anjo e vai te dizer: eu vou mandar um anjo para destruir esse teu problema. Eu vou mandar anjos a teu favor. Não são todos eles anjos ministradores enviados para servir-te. Não são todos eles anjos ministradores enviados para te servir. Eu agradeci que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus.